Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. 9h04 em mais uma terça-feira, hoje dia 4 de agosto de 2020, entrando no ar mais um Direto de Brasília. Clarice Bernardes, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pedro Cunha, bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia também, Álvaro Pereira, bem-vindo a mais um Direto de Brasília. Bom dia, Pedro, bom dia, Clarice, bom dia, ouvintes das Gerais FM, prazer em falar com vocês aí nessa manhã de terça-feira. Bom dia, Álvaro. Bom, e falando em prazer em falar conosco, hoje você tem uma notícia muito boa pra gente em relação a coronavírus, né? Infelizmente, a gente estava comentando do aumento do número dos casos, infelizmente, agora nas cidades pequenas. E agora a notícia boa é que foi registrada a primeira queda, né, no número de mortes nestes últimos 7 dias, não é isso? É verdade, Clarice. A gente não pode falar ainda de uma tendência clara de queda no número de mortos, né? De número de óbitos provocados pelo coronavírus. Mas, de qualquer forma, a notícia divulgada ontem à noite não deixa de provocar uma certa esperança em todos nós. Por quê? Porque pela primeira vez em 30 dias, a média móvel de novas mortes provocadas pela doença nos últimos 7 dias foi de 995 óbitos ontem, né? Isso representa uma queda de 5% na média móvel em relação aos dados registrados há 14 dias. Por que 14 dias? Porque esse é o ciclo completo da doença, tá certo? Então essa média, aí sim, ela revela, de alguma forma, uma tendência, se for continuada a partir de agora. Esse número de ontem é muito importante porque registra a primeira queda em 30 dias. Né? Se esse número persistir daqui para frente, aí sim já podemos falar de uma tendência de queda, não só no número de casos, mas também no número de óbitos provocados pelo coronavírus. Então, foi uma notícia alvissareira, uma notícia que traz esperanças, né, de que a gente está saindo desse platô, dessa estabilidade que a gente vem registrando nos últimos dias, né, porque a doença vem crescendo em alguns estados, mas sendo reduzida em outros estados e sendo mantida estável também em outros. Então, na média nacional, estamos num platô. É como se a doença não estivesse mais crescendo e nem também caindo. Mas esse número de ontem foi realmente muito importante porque pode estar indicando uma queda no número de mortos provocados por coronavírus. Vamos torcer para que isso efetivamente possa ocorrer nos próximos dias. O que a gente viu também registrado ontem, né, é que 6 estados brasileiros ainda apresentam alta no número de mortos e, curiosamente, esse crescimento está se dando principalmente nos estados do sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul também, Acre e Tocantins. Acre e Tocantins aí já mais para o norte, já mais para a Amazônia. Vimos também que tem 12 estados em situação estável, entre eles Minas Gerais ontem já aparecia também com esse nível de instabilidade. A gente torce para que essa tendência de alta em Minas seja revertida. E temos aí 9 estados claramente em queda no número de doenças, principalmente estados do Nordeste. Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba e Pernambuco são estados que já registram claramente uma queda no número de infectados e também no número de óbitos. Então, são números assim que deixam uma certa esperança da gente de que a doença começa a ser controlada. Agora, Clarice, controlar mesmo, né, é muito difícil antes que surja um medicamento, né, que possa combater essa doença ou prevenir essa doença, no caso, as vacinas, né? Existem várias pesquisas no mundo inteiro tentando descobrir um antídoto contra essa vacina. Existe até uma certa competição internacional entre países. Existe a vacina chinesa, a vacina russa, a vacina inglesa. Também nos Estados Unidos se pesquisa fortemente
uma vacina contra o coronavírus. Mas ontem se comentava em Brasília que o governo deve encaminhar uma medida provisória ao Congresso Nacional, prevendo a liberação de recursos extraordinários exatamente para a aquisição de uma vacina contra o coronavírus. No caso do governo federal, do governo brasileiro, há uma clara opção pela vacina que está sendo pesquisada por especialistas, não é? Da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Essa é a vacina preferencial. Já existem compromissos do governo brasileiro com a aquisição de 100 milhões de doses dessa vacina, assim que for concluído o período de teste em que ela se encontra e assim que ela começar a ser produzida e distribuída. Então, claramente, a opção do governo federal é pela vacina de Oxford, na Inglaterra. Já houve testes dessa vacina entre profissionais de saúde aqui no Brasil. A gente sabe que no caso do governo de São Paulo existe uma parceria, um convênio com o governo chinês, que também já está muito avançado na pesquisa e na descoberta dessa vacina. Mas o governo federal fez claramente essa opção pela vacina inglesa, e assim que ela começar a ser produzida, o governo brasileiro vai adquirir então 100 milhões de doses que imediatamente serão disponibilizadas para a população brasileira, né? Claro, com preferência para aqueles que se encontram ali na faixa de risco, né? Maiores de 60 anos, aqueles que já têm doenças pré-existentes, né? Eles também têm preferência, mas o fato é que 100 milhões de brasileiros devem receber essa vacina, se Deus quiser, lá pelo fim do ano, no máximo início de 2021, como forma de se tornarem imunes ao vírus, né? Que vem causando tantos problemas, tanto drama, né? Na família brasileira. Com certeza, é isso que a gente mais espera, né? Que possa vir a vacina para a gente estar imunizado e tranquilizar esse problema de saúde pública aqui no Brasil. E ainda falando sobre o coronavírus, Álvaro, o governo disse que possivelmente irá estender o auxílio emergencial até o fim deste ano de 2020. Essa é mais uma notícia boa, né? Porque na área econômica ali do Ministério da Economia já se admite a possibilidade de extensão do pagamento desse benefício de emergência num valor menor até o final deste ano. Por que isso? Porque, de alguma forma, essa população beneficiada pelo auxílio de emergência, que são principalmente trabalhadores informais, trabalhadores sem carteira assinada, ou que estão desempregados, vão sofrer os efeitos dessa pandemia seguramente até o fim do ano, início do próximo ano. Não é uma coisa que se vá resolvendo de uma hora para outra. Então, o que se fala no Ministério da Economia é que esse benefício pode ser estendido pelo menos até dezembro, com o pagamento de um valor menor, né? Não serão mais os R$600 de hoje, mas seria algo em torno de R$200 ou R$300 pagos mensalmente pelo governo até o final do ano. É isso que se estuda hoje no Ministério da Economia. O governo já está com um rombo enorme nas contas públicas em função de todos esses gastos, e a estimativa é que com mais esse benefício o rombo pode chegar a R$1 trilhão no orçamento. Mas, enfim, vivemos uma época de pandemia, não é? Uma época que exige do governo realmente um esforço muito grande, e nesse momento em que vidas estão em jogo, essa questão do equilíbrio orçamentário fica em segundo plano. É um momento em que o governo precisa realmente dar todo o apoio possível à população mais carente e também ao setor produtivo, né? As empresas que precisam também desse apoio para seguir alimentando a economia, né? Gerando empregos, não permitindo que o país possa parar em função dessa doença.
Com certeza, com certeza. A extensão desse auxílio vai ser benéfico para diversas famílias que necessitam e que vêm passando, né, dificuldades nesse momento de pandemia. Álvaro, mais algum assunto importante para a gente debater hoje, nesta terça-feira? Mais um assunto importante é que o presidente Jair Bolsonaro, ele vetou ontem um projeto aprovado pelo Congresso que concedia a indenização de R$50 mil para profissionais de saúde que, infectados pelo coronavírus, ficaram, de alguma forma, incapacitados de trabalhar. Esse projeto foi longamente discutido no Congresso, primeiro na Câmara, depois no Senado, foi aprovado e encaminhado à sanção do presidente Jair Bolsonaro, mas esse projeto acabou vetado ontem por ele, porque ele alegou que esse projeto contrariava o interesse público e era mesmo inconstitucional. De alguma forma, ele não tinha respaldo na própria Constituição Federal, porque, segundo o presidente, ele prevê um benefício indenizatório para agentes públicos, criando uma despesa continuada em período de calamidade, no qual tais medidas estão vedadas, segundo ele. Então, o presidente vetou, ele acha que isso fere a lei de responsabilidade fiscal, porque também aí sim cria um gasto infinito, né, que não teria limites, e em função disso o projeto foi vetado, mas esse veto ainda tem que passar novamente pelo Congresso Nacional. Então, é possível, né, que deputados e senadores ainda tentem derrubar esse veto do presidente no Congresso Nacional, e se isso acontecer, haverá também essa indenização para profissionais do setor de saúde que, atingidos pelo coronavírus, ficaram de alguma forma impossibilitados de trabalhar. E aí eles teriam direito a uma indenização de R$50 mil cada. Vamos aguardar para ver como é que o Congresso reage a esse veto do presidente. Sim, com certeza. Então ainda pode haver alguma mudança em relação a isso, né? Sim. Álvaro, mais algum assunto? São os assuntos de hoje, os principais. A gente volta a qualquer momento, né? Ou na próxima terça-feira, com as novidades de Brasília.